Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando da lição número 7. Tem o título A Natureza Humana e Divina de Jesus Cristo. O texto áureo diz o seguinte: dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, versículo 5. Então o texto áureo aqui já deu uma grande ênfase entre Deus humano e o nosso Deus divino, Jesus Cristo. A verdade prática é aquela pela qual nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Diz o seguinte: Jesus Cristo é eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Quando nós temos esse conceito de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós conseguimos entender quando ele veio à Terra e morreu por mim e por você, nos comprando aí a salvação. Então o texto da verdade prática é muito importante. Nós temos esse conhecimento do Deus 100% homem e 100% Deus. Então, falando desse título de hoje, as naturezas humanas e divinas de Jesus Cristo, ou seja, o que é natureza? Natureza é aquilo que nasce, aquilo que vem da onde? É algo natural. E aqui nós vamos falar sobre as duas naturezas de Jesus ao mesmo tempo, vamos colocar assim. O texto de Romanos 1, e o versículo do 1 até o 4, tem o seguinte relato. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho, o qual antes havia prometido pelos seus profetas as Santas Escrituras, acerca de seu filho, quem nasceu da ascendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E agora, o Filipenses 2,5 vai relatar o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e deu-lhe um nome, sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Amém. Que palavra linda, né? Então aqui nós vamos ver tanto os relatos de Romanos, que nos fala que Jesus Cristo como a sua natureza humana, e agora Filipenses 2, a sua natureza divina. Essas suas duas naturezas, no aspecto bíblico, elas são inseridas uma na outra. E uma não vai anular a outra. Não anula. Porque Cristo era humano, mas ele era Deus. E mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. E ele sendo humano, ele também não pecou. Veja que, para que entendamos que essas duas naturezas, nós temos que ter com certeza um entendimento da palavra de Deus vindo da parte do Espírito Santo. Veja que, então, uma vez aqui estabelecida ali definitivamente a cristologia, naquele concílio que estava tendo lá na época de Nicéia, no ano 325, e teve também a Trindade nessa época também, só que foi em 381, foi lá em Constantinópolis. Começou então agora a surgir várias especulações sobre a natureza de Cristo. E agora começou o estudo então, natureza divina e natureza também humana. E tiveram então essas controvérsias, deram então aí
a esse concílio de Calcedônia, que foi no ano 451. Foi onde difundiram então aqui, começaram então a falar sobre as duas naturezas de Cristo. E aqui nós vamos entender dois grupos, vamos falar sobre esses dois grupos, sobre os nestorianismo e também sobre os monofisismo. Esses dois grupos que faziam e foram muito ali envolventes nessa época aqui, quando se tratavam desses concílios. E vamos falar também desses pensamentos que até hoje ainda existem. Vamos lá, a Bíblia Sagrada, o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. O que a Bíblia fala sobre a vida dele divina e sobre a sua vida natural, humana? Aqui nós vamos ver que, no caso de Romanos 1, como nós vimos aqui, ele mostrou que Jesus Cristo teve os seus ancestrais. Mostrou que ele veio de uma família, falou que ele veio de uma Maria, do ventre da Maria, falou que ele foi criado pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, que mais fala que essa virgem estaria em Israel, que é a Maria no caso, falou sobre a sua linhagem, como nós vemos aqui no livro de Mateus, ele relata a linhagem, as 14 gerações. Então essa descendência, segundo Davi, mostrou aqui então uma descendência da humanidade de Cristo, para que se cumprisse ali o descendente de Davi. E tudo isso a Bíblia relata. Tanto é que aqui, quando nós lemos o Romanos capítulo 1, a gente viu que acerca do filho que nasceu da descendência de Davi, e vai finalizar lá dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então você viu que tanto ele humano quanto ele divino tem aqui as suas duas naturezas, que são bem claras na Bíblia Sagrada. Declarado o Filho de Deus em poder. Depois que a gente viu aqui a descendência de Davi, segundo a carne, agora vamos ver também Jesus Cristo aqui, sendo agora o nosso Senhor. A primeira parte do texto fala que ele veio da descendência de Davi. E agora o segundo texto, a segunda declaração de Romanos, vai mostrar Jesus agora como Senhor. Então, mais adiante, o apóstolo Paulo, ele vai pregar sobre esse tema, né? E aqui, esses privilégios Deus concedeu a Israel, como adoção, como filhos. Israel teve esse grande privilégio. E ele concluiu aqui no texto sagrado, falando que Jesus Cristo, ele é um judeu descendente de Israel. Então, a natureza de Jesus Cristo, biblicamente aqui falando, tanto no livro de Romanos, no Novo Testamento, também aqui existe vários textos, principalmente um hino que ele é falado e ele é muito lindo, que diz o seguinte: o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. É que ele demonstra nesse antigo hino cristológico que Jesus Cristo, ele era Deus. E mesmo ele tendo ali a sua divindade, mostrou que a sua humildade. Mesmo sendo Deus, ele não se usurpou em querer ser igual a Deus. Então veja que grande exemplo aqui de humildade. O apóstolo aqui, ele enfatizou então o status de Cristo, sendo muito claro no ensino da natureza divina em uma só pessoa e também a sua natureza humana. Vemos que o texto relatado, Romanos apresentou aqui, o versículo 1, Jesus Cristo humano e Jesus Cristo divino. E essa forma aqui de demonstrar ficou muito nítida na palavra de Deus, que o termo grego, no caso morphe, que significa forma, aqui usado pelo apóstolo Paulo, ele indica uma essência imutável. E nós sabemos
que a imutabilidade só pertence a Deus. E ele jamais deixou de ser Deus. Mesmo ele humano, quanto ele divino, ele nunca deixou de ser Deus. Então o ensino da dupla natureza de Cristo na Bíblia é inquestionável. Jesus Cristo, ele é humano e ele também é divino. Nós vimos em lições anteriores sobre a encarnação, falou só sobre a encarnação dele. Depois falamos só sobre a sua divindade. Depois falamos da divindade dentro da Trindade. Depois nós falamos sobre da igualdade dele com o Pai. E agora nós estamos falando dele também nas duas naturezas, tanto humana quanto divina. Nas duas ao mesmo tempo. Ali nós vimos separadas, aqui nós estamos vendo ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, ele declarou de uma forma muito aqui clara, muito bem escrito, aqui em Romanos capítulo do 1 até o 4. Existe também os heréticos que vão combater essa dupla natureza. Assim como já falamos dos saturinos, como já falamos também dos judaizantes no começo da lição, né? Tivemos vários heréticos, falamos sobre os heréticos que negavam a virgindade de Cristo, como os mormons, a Igreja da Unificação. Falamos também dos unicistas, dos unitários, que também negavam a Trindade. Nós falamos de outros heréticos, como os arianos, né, que fazem parte dos arianos, os ebionitas, dos monarquianismos dinâmico. Nós também falamos contra outros heréticos desse método, né, que foram os Orígenes. Então, sim, sobre os adocionistas, sobre também os Orígenes e as suas gamas aí de heréticos. E agora também vamos falar de outros grupos heréticos, que agora é chamado de Nestório. Quem foi Nestório? O Nestório, ele foi um bispo de Constantinopla. A época, né, era a época de 428 até 431. Esse Nestório, ele discordava do título dado a Maria, que era um título chamado de Mãe de Deus. Ele negava esse título dado aí a Maria. E ele era defendido, na verdade, pelo Cirilo de Alexandria. Em grego, né, que quer dizer Theotokos, que quer dizer portadora de Deus, ou mãe de Cristo. Sim, Maria, ela é mãe de Jesus, o quê? Humano. Ela é mãe de Jesus humana. E quando nós entendemos a Bíblia, nós sabemos que não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, mas de Jesus humano. Como está relatado em Mateus 2, 11, 13, 14 e 20. Ou seja, visto que Deus é eterno, o próprio Jesus mesmo, ele falou que quando ele foi questionado ali por aqueles escribas, pelos fariseus, sobre, tu és mais antigo do que Abraão? E ele falou, eu sou mais antigo do que Abraão. Antes de Abraão vir, eu sou. Então ele já demonstrou a sua eternidade. Então essa expressão aqui, adotada por Cirilo, era uma contradição em si mesma. Ou seja, embora que a posição de Nestório fosse bíblica e teológica e correta, né, porque realmente mãe de Deus não combina com a Bíblia, ele impediu o êxito do termo da explicação de Nestório. E a preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com a ideia do arianismo. Então Nestório, que era esse bispo, ele não concordava com Cirilo que Maria fosse chamada de mãe de Deus. E agora vamos ver então o que Nestório defendia. Se Nestório não defendia que Maria era mãe de Deus, e ele combateu aqui o
o Cirilo de Alexandria, o que ele defendia? O nestorianismo, ele defendia a formulação dos pais nicenos, ou seja, a divindade de Cristo, e a humanidade defendia do credo de Niceno, o pensamento nestoriano, e as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegação, afirmação nestoriana, foi considerada heresia pelo concílio em Éfeso, e em 431 foi condenado por esse concílio, que declarou herege e o imperador o exilou. Então vê o que o nestorianismo ele defendia? Ele defendia que Jesus Cristo ele tinha as duas naturezas, humana e a divina. E ele deu aqui até mesmo um exemplo de um marido e uma mulher, porque a Bíblia diz, né, que quando o marido e a mulher se casam, se torna uma só pessoa. Então o nestorianismo tinha esse pensamento. Ele defendia de uma forma de dois pensamentos, tanto os pais nicenos, ele cria na divindade de Cristo, e também da humanidade definida pelos credos de Niceno. Então esse pensamento nestoriano, eles criam que Cristo, sim, ele era considerado ali como tendo as suas duas naturezas, tanto a divina quanto a sua natureza humana. E aí existiu o monofisismo. Ou seja, o que esse termo quer dizer? Quer dizer monos, ou único, e filis, natureza, que quer dizer única natureza. O seu principal aqui poente foi o Eutico. Ele também ficou conhecido como o Eutique nessa época. E essa doutrina do monofisismo, ela afirma as duas naturezas de Jesus, elas são fundidas em uma só amalgamada, né, na verdade, em uma só natureza. Ou seja, o sentido de amalgamar é não o de unir. Não se trata de uma união, mas uma mistura, uma fusão. E assim, seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no concílio de Calcedônia em 451. Veja que aqui ele já cria que no monofisismo, ele já cria que Jesus Cristo, ele não era nem totalmente Deus e nem totalmente humano. É como se ele fosse híbrido, né? Assim, meio que Deus-homem, homem-Deus, meio que mesclado. Só que esse pensamento dele, em uma só pessoa, não foi aprovado, e ele foi condenado em Calcedônia em 451. Por exemplo, nós temos aqui a letra A sobre a ilustração do monofisismo, as ilustrações que eles utilizavam para poder defender as suas teses. Por exemplo, o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela, assim como o bronze não é cobre e nem estanho, é verde e não azul e nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo são divina e não são divina e nem humana. Esse pensamento aqui que eles usaram do bronze foi para alegar que Jesus Cristo ele não era nem humano e nem divino, assim como a cor azul, por exemplo. A cor azul não existe, na verdade ela é uma junção do verde com, ou quer dizer, o amarelo, na verdade, né? O amarelo não existe, o amarelo é uma junção do verde com o azul. Mistura os dois e dá amarelo. Essa foi o argumento do monofisismo. E a Bíblia já vai dar a resposta para o monofisismo. O que a Bíblia fala? O Senhor Jesus é perfeito,
quanto à divindade e também perfeito quanto à sua humanidade. Tanto em Romanos 9, 5, quanto em Filipenses 2, 5 até o 11. Então vimos que tanto esses dois monofisistas e também esses outros grupos chamados de nestorianismo, eles não criam 100% nas duas naturezas de Cristo. Eles criam de forma mesclada, que Jesus Cristo ele era meio, metade, metade. E não é assim. É 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas foram 100%. E no Concílio de Calcedônia, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo, em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividida ou separada em duas pessoas. Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoas, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente com o resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, de Isaías 9,5 e João 10,10. Quando nós falamos o que esse concílio aqui de Calcedônia eles relatou na época, eles chegaram então à conclusão que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia relata, por exemplo, quando nós falamos de Isaías 9,5, diz que ele é Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. João 10,30 vai falar, ele é o Deus, ele e o Pai é um. Eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tem tanto a sua natureza divina, eu vim do Pai e do Pai eu vou voltar, quanto também ele tem a sua natureza terrena, que natureza ele veio de Maria, divina veio do Pai. E aqui, Isaías 9 e o versículo 5, e também João 10, o versículo 30 até o 37, responde, então, e fecha ele com chave de ouro, esse concílio de Calcedônia, né? E quais são os perigos, então, ainda desse monofisista atualmente? O que esses heréticos ainda causam no dia de hoje? Nós vamos, quando falamos dessa doutrina monofisista, ela foi rejeitada, como nós vimos aqui, como também o nestorianismo. Ou seja, não teve, né, uma reação. Jacó de Baradeus é um monge sírio. Ele liderou o grupo monofisista, conhecido como a tradição jacobita. Ele e os seus seguidores rejeitam a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? Suas igrejas ortodoxas, cópicas, armênicas, abissínicas e jacobitas. É importante conhecer a cristologia, é importante conhecer e saber responder os seus questionamentos. Sobretudo, conservar a fé em Jesus Cristo, o Deus conosco, Emanuel, e Deus que se manifestou em carne. Glória a Deus. Então, o monofisista, ele é totalmente destruído quando nós usamos a Bíblia Sagrada. Então, quando nós lemos, estudamos sobre Cristo, sabemos da sua divindade, o seu 100% homem, o seu 100% Deus, então o monofisista, ele cai por terra. Nós temos aqui também uma questão muito importante, que é sobre os kenoticismo. Os kenoticismo, né, que significa esvaziar, é um termo grego, keno, que significa esvaziar. Essa doutrina, ele fala que quando Cristo esteve na terra, ele esvaziou-se de si mesmo dos atributos divinos. Ou seja, suas duas linhas principais, o Verbo possui atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entretanto, que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus.
O kenosis, é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para os seus messiados e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Jesus Cristo revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. E ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Ele repreendeu a fúria do mar. E somente um Deus tem poder para isso. Então, o kenoticismo, que fala que Jesus Cristo abandonou o seu poder divino, ele é totalmente aqui vencido pela Bíblia, porque Cristo foi tanto Deus na terra quanto humano, quanto ele foi humano e também Deus. E nós temos os mariolatria, né? Ou seja, o catolicismo romano, ele adotou um termo mãe de Deus, vindo ali de Cirilo, né? Ou seja, é um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece aí até os dias de hoje por conta da popularidade. Então o que a gente aprende com isso? Que o que parece certo é a escolha popular e nem sempre é a verdade. Ou seja, de tanto o pessoal falar, mãe de Deus, pronto, pegou mãe de Deus. Mas, biblicamente falando, ela é a mãe, não é apenas, mas ela é a mãe de Jesus. Uma mulher muito importante na Bíblia, que Deus escolheu para poder ali ser a mãe do Senhor Jesus. E a gente viu então que nesse concílio de Calcedônia de 451, houve então ali e reafirma os dois concílios anteriormente de Nicéia, que teve de 325, e o de Constantinopla de 381. Então, esse concílio de Calcedônia ratificou aqui a natureza de Cristo, tanto a divina quanto também a sua natureza humana. Isso serve como o nosso referencial. Quando nós nos deparamos com essas doutrinas inadequadas. Pessoal, é muito importante a gente estar estudando a Bíblia Sagrada. Porque essas heresias que vêm de séculos passados têm até hoje tentando diminuir, acabar com o nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo ele reduzindo a uma menor divindade. Eu convido você para que nós estudaremos na lição que vem sobre as experiências de Jesus aqui na Terra. O que ele fez aqui na Terra? Eu convido você a participarmos ali da vida cotidiana de Jesus, na próxima lição. Eu aguardo você. Que Deus venha te abençoar grandiosamente a você e sua família. Em o nome do Senhor Jesus.